O esporte de endurance é um esporte de paciência. Né? Qual é uma das características principais que um cara que vai fazer uma maratona, um triatlo tem que ter? Paciência. Foco, concentração, paciência. É você entender que você tem que assessorar aquele aluno. Então você tem que... não é você que vai definir o que ele precisa. Você vai entender o que ele quer. E aí você vai dar o direcionamento. Né? Isso é o mais importante. Você conseguir fazer esse raio-x de entender quais são os objetivos dele, porque tá ali você motivar e saber conduzir o treinamento dele de uma forma adequada. E isso é muito difícil, porque aí você tem que... Esse feeling é só na prática. E entender de gente. Né? O mais importante hoje é entender de gente. Entender das expectativas, das frustrações. E também não tem manual, né? Na faculdade a gente não aprende isso. Né? Então, cara, a psicologia, saber conduzir cada um ali e também passar para os treinadores, né? Ver os treinadores aprenderem a pensar dessa forma também. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem, você tá bem? Tô ótimo, cara. Você tá de volta. Voltei de Falou Boston, muito inglês cara. lá. Gastei meu inglês todo lá, cara. O pessoal falou que você tava meio cansado lá, pessoal. Porra, tava bem cansado. Eu atendi ainda. A galera sabe que a gente é fisioterapeuta, então de manhã eu fazia conteúdo pro Sistema e à tarde ia nos hotéis atendendo, cara. Mas eu vou te falar, ó, Boston... Foi uma boa experiência? Cara, é assim, deu vontade de treinar direito pra estar lá um dia, viu? É só treinar, cara. Vamos pegar umas dicas pro nosso convidado de hoje. O nosso convidado vai poder ajudar a gente. Muito bem. Bom, lembrar você que tá assistindo aqui o programa de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixa o like, compartilha com os amigos, deixa seu comentário também. E no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas e deixa seu comentário também aí, que você pode deixar comentários no Spotify. Gravando aqui sempre no estúdio, né, Fabião? Então você quer gravar um podcast, não sabe nem por onde começar, quantas câmeras compras, como é que edita, microfone, não só para podcast, mas também às vezes você quer fazer alguns vídeos para as redes sociais, então você pode vir aqui, buscar 2 horas e, 2 horas dá para gravar bastante coisa, hein, Thiago? Muita coisa, muito conteúdo. E tem essas cadeiras aqui da Kingston, né? Super confortáveis. Pô, eles são nossa patrocinadora aqui oficial de armazenamento. Então, ó, tem um SSD da Kingston aqui, se você precisa de espaço para armazenar seus conteúdos, vídeo, foto, documento, tudo, é só usar o SSD da Kingston, muitos teras de memória, e você encontra lá no site da Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers. Tem o cupom SISTEMA10, você tem 10% de desconto. Muito bem. Muito bem. Quem trouxemos hoje, Fábio Bessa? Hoje trouxemos uma pessoa muito especial. Você foi buscar lá na casa muito dele? Pedido. Vamos, literalmente, liguei, falei com ele, ó, a gente queria te trazer aqui, vamos combinar. Então veio direto de Belo Horizonte, Heleno Fortes. Muito obrigado aí você ter vindo, cara, de lá para gravar com a gente, cara. Pô, eu que agradeço aí a oportunidade, vai ser um prazer fazer esse bate-papo com vocês aí hoje. Pô, muito legal. E eu acho, cara, assim, ó, o Heleno Fortes pode ter uma puta assessoria lá, bem reconhecida no Brasil. Ele corre pra caramba, então ele vai poder dar várias dicas pra gente aqui, Thiago. Demais. E até antes da gente começar da sua história, um pouquinho saber como é que você evoluiu na corrida aí, com a sua assessoria, eu e o Thiago, a gente vai fazer a Maratona do Rio. A gente tá a gente tá no começo, assim, então eu vou pra minha terceira, o Thiago pra segunda, ainda tão bem iniciante. Mas você com Maratona do Rio e sua assessoria, vocês têm uma história legal, né? Assim, até mesmo... Vocês têm um pelotão sub-3 que é famoso, né? Sim. Então, cara, é uma galera que corre ali, que vocês puxam. É bonito de ver lá na maratona, É bonito de ver, cara. assim, fica bonito. Eu não conhecia, assim, foi quando eu fui ano retrasado. Passado a gente filmou, assim, cara, um grupo grande pra caramba. Né? Muito legal. Tudo vermelhinho lá. Mas bonito, e aí, cara. fala pra gente Maratona do Rio, é uma coisa que tá até na atualidade, aí tá chegando, o pessoal que tá ouvindo, você acha que a gente vai se dar bem lá, cara? Ou a gente vai sofrer muito? Porque a cabeça nossa é assim, cara, porra... Calor. E... Medo é o calor lá, né? Mas e aí, como é que é o Rio, mano? Pois é, você sabe que o problema lá não é o calor. Se a gente for pegar, você larga com 18, 20 graus. O lance do Rio de Janeiro é a umidade, né? Que você vai correr uma cidade litorânea e você tem uns momentos ali que o ar, né? Se ventar, dá uma ajudada boa. Mas muitas vezes não acontece isso, igual 2023, 2024... estava muito úmido, e essa umidade você não troca calor, seu suor não faz a função principal dele, que é evaporar e roubar calor da pele e te resfriar.
Então você fica... E a umidade é um inimigo silencioso. Que ela vem, você vai suando cada vez mais no intuito de tentar te resfriar, e quando você chega, você não consegue fazer a mesma reposição. Né? Não tem jeito de você repor o que você perde. E aí vai chegando lá na frente, você está extremamente fadigado, né, cara? Então, o que eu falo sempre com o pessoal é, você vai fazer uma maratona no Rio, você tem um plano meta, esteja preparado para esse plano meta uma prateleira acima, uma prateleira mais rápida. Entendi. Então, se você, igual a gente brinca lá, quem vai fazer sub 3 no Rio do nosso pelote, que é 2,59, 4,15 por quilômetro, você tem que estar preparado para correr em 2,55 num local frio. Você tem que estar preparado para correr em 4,10. Assim, estou colocando empiricamente isso. Mas tem que ter uma margem. Você tem que ter uma margem. Entendi. Então, se quer fazer 3 horas e meia, você tem que estar preparado para correr em 3 horas e 25. Se o seu tempo-alvo é 3 horas e 30. Né? Tanto é que os tempos no Rio são mais altos. Por causa do clima, por causa da umidade. E melhorou muito, né? Se a gente pegar a história do Rio de Janeiro, no primeiro ano que a gente correu lá, que era 2017, a largada era lá no Recreio. E essa largada no Recreio era 7h30 da manhã. Agora nós estamos largando 5h15. Cedo, né? Quer dizer, 7h30 você já tinha o sol e vinha lá do Recreio, que é um percurso lindo, era aquela reta da eternidade. No Recreio, chegava ali no... como é que chama aquele? Você chega ali, antes de chegar no PP ali, na Barra, dava a volta, pegava o túnel do Joá, caía em São Conrado, subia ali em Niemeyer e chegava no Leblon. O Leblon era no quilômetro 30. Hoje continua sendo no quilômetro 30, só que você vem lá da Zona Sul. Lá de baixo, você passa no centro, só que sem... A primeira parte da prova está no escuro. Mas você está com umidade, porque as pessoas pensam, você não tem radiação do sol, mas você tem o orvalho, né? A umidade na madrugada é mais alta que a umidade 6 horas da manhã, 7 horas. Então pior é essa questão da umidade. Da umidade. Esfriar o corpo. Poxa, você vai ver... Ano passado eu lembro que eu estava no quilômetro... A gente não estava voltando ali no aterro, porque você sai do aterro lá embaixo, vai, passa ali perto do Santos Dumont, passa no Museu da Manhã, lá no Centro Histórico e volta. Quando você está voltando ali no aterro, que você volta de novo, passando em frente ao Santos Dumont, ali é quilômetro 14, por aí. E ali já dá aquela aumentada, né? Aumentada que eu falo, fica mais larga a pista, então você consegue desenvolver mais. Mas ali eu já estava molhado, cara. E todo mundo ali completamente molhado. Então, primeiro, a sua reposição tem que ser mais estratégica. Tanto água e sal aí. Água, sal, o gel, o seu gel que for tomar, tem que tomar, ele tem que ter um pouquinho mais de eletrólito ali, né? Sódio, o que for, tem que ser, não pode ser igual um local frio. Porque lá na frente a conta chega. Então, basicamente é isso. Essa é a dica. É tomar... E também preparar, assim, na primeira parte, muitas vezes, tem muito entroncamento, né? Igual a gente que corre dentro do pelotão, muitas vezes você tinha aquele negócio todo de correr, pegar água e tudo. E a coisa que você menos quer numa maratona é essa instabilidade de ritmo. Quanto mais na velocidade de cruzeiro você tiver, no ritmo estável, você está na velocidade econômica. Então, melhor é. Então, se você fizer muito vai e vem, que acontece isso muito, né? Você tem curva, zigue-zague. Tá meio cheio também. Tá muito cheio, então você desvia até abrir um pouco. Até abrir. Então, quando você entra no Flamengo, no aterro, lá embaixo, ali quilômetro 14, a avenida tá larga, e aí que você vai. Só que você já foi 1/3 da prova embora, né, cara? E esse 1/3, eu sempre brinco que os maiores erros que acontecem em qualquer prova, em qualquer distância, é no primeiro terço. E no primeiro terço você tá forte, você tá bem, você tá motivado. Ali então onde você faz os maiores então, erros. tentar ser mais inteligente nesse primeiro terço. Cara. Economizar, fazer toda a reserva. E aí, quando você bater lá no Leblon, porque o legal é que você tem o campo visual, você conhece ele todo. Quem conhece o Rio ali, né? Você passa ali a Aterro do Flamengo, passa Botafogo, passa ali no túnel, Copacabana, ali é o quilômetro 21. Aí toca a Copacabana. Aí vai até a Copacabana, ali no Forte, entra à direita, passa ali no... Onde é que é o arpoador ali? Cai ali no Ipanema, Leblon. Lá no Leblon, quando você está voltando, você bate o 30. Ali o sol já abriu também. Ali abriu, mas o sol não te incomoda tanto. Você sabe uma coisa que mais incomoda no Rio ali é o vento. E todos os anos que a gente teve ali, ventou muito em Copacabana no sentido forte, indo para a Zona Sul, indo para a chegada. É um vento frontal. Esse vento frontal, que a gente sempre fala,
Aí que você tem o benefício do pelotão ou que você tiver um trabalho de equipe, de ter revezamento, igual existe no ciclismo. É lógico que na corrida você tem muito menos influência, mas influencia, cara, você trocar de posição para diminuir a resistência frontal do ar. Vocês fazem isso no pelotão? A gente faz isso. Nós temos os soldados de batalhão de frente que são para ditar o ritmo e ficam ali, que eles estão muito mais preparados que a turma que vai fazer 2,59. Eles ficam na frente e vai a galera atrás. Né? A gente pensar o tanto que isso funciona, que nos 2 projetos do sub 2 horas, o Kipchoge foi protegido atrás dos corredores, né? Nos 2 projetos. Não era bobeira aquilo, não só para... Os caras não estavam só ditando o ritmo, os caras estavam... Tinha até uma estratégia, que era em V, não sei. Exato, aquela flecha, né? Tinha todo um esquema, né? Exatamente, que era para poder diminuir a resistência frontal do ar. Então, ali em Copacabana faz muita diferença, cara. Ô, Eleni, cara, já que a gente tá tocando no assunto, de onde veio essa ideia dos pelotões aí, cara? Como que surgiu? Pô, é legal. Isso foi em 2017... a gente estava lá treinando e tinha um grupo nosso lá na HF, de uns 5, 6 pessoas que tinham um desempenho bem melhor do que correr 3 horas. Eu incluía nisso. Pessoas que tinham maratona para 2h40, às vezes abaixo de 2h40, mas estava nesse ponto aí, 2h40. E falamos, vamos fazer a maratona do Rio como, entre aspas, um longo de luxo, pra gente correr todo mundo junto e vamos fazer sub 3, mas vamos correr para 4h15 também, na 2h59. E a gente vai chamar uma galera que tá aqui, vamos ajudar essa turma. Aí fizemos esse movimento, na época largamos 14 pessoas. Na época, isso em 2017, largava lá, foi o primeiro ano, largava lá no Recreio, cara, prova cascuda, 7h30 da manhã. Chegaram 3. Foi ficando pelo caminho. Vai ficando, cara, vai ficando. Já no 21, não passava no túnel do Joá ali, já tinha a primeira baixa. Já tinha uns 3, já tinham dado baixa na guerra. E quando cai ali no Leblon, que era no 30, ali já tinha 50%. Cara. Já tinha 50% indo embora. Porque 7h30 largar, você chegava ali com 9h30 da manhã. Hoje, 9h30 da manhã, muita gente já terminou. E tava ali, ainda tinha 12 quilômetros para correr. E aí foi isso. Aí no ano seguinte... O grupo foi aumentando, 2019 aumentou, mas veio a pandemia 2020, aí 2021 nós entramos de novo. Fizemos isso, só que a prova foi em novembro. E assim, nós caramba, nós vamos inventar novembro. Rio de Janeiro, novembro, um calor danado, não vai chegar ninguém. Só que nós demos, o grupo se preparou sabendo disso, foi todo mundo, todos foram com muito, entre aspas, receio. Só que o Rio choveu nos dias que antecederam. A temperatura foi o ano mais tranquilo. Nossa. Em novembro, no Rio de Janeiro, foi no dia 15. Sorte. Foi dia 17, ó, dia 15 era feriado. Negócio assim. Tava frio. Frio, assim, largamos com 17, 18 graus. Mas não subiu, né? Não subiu. E tava ventando. Quer dizer, o vento ajuda a te resfriar. Então, todo mundo que largou ali, todo mundo chegou, acho que uma pessoa só. Então, foram 16 pessoas chegando junto. Que legal. Então, foi um ano que marcou muito. E a prova não era tão cheia, porque estava voltando. Então, todo mundo chegando de mão dada e tudo. E aquilo marcou, pessoal, todo mundo gritando. Aí, no ano seguinte, choveu, mas o grupo foi também. E aí, foi criando isso. Mas aí tem, mesmo sem ser aluno de vocês, tem um pessoal que sabe que vocês vão e vai lá, procura vocês tem um no pessoal, dia. Porque, imagina, né? A gente já criou essa tradição, o pessoal confia. Porque todos os anos, sabe, tem atletas experientes, então o pessoal entra, fala, vamos aqui com os caras, que onde é que eles pisar marcar o ritmo, vai dar certo, né? E isso foi tão legal porque isso incentivou a um pequeno grupo na HF agora, que vai ter esse ano, de fazer um pelotão 3h30, cara. Ah lá, aí, você, Fábio Bessa. É o que eu queria fazer, eu queria manter uns 5 grupo, então nós estamos com um grupo ali de 12 pessoas que tem condição, assim, tem uma maratona melhor que 3h30 e vai encabeçar, já estão treinando juntos, tem algumas pessoas que moram fora e que compraram essa ideia, que vão estar lá no Rio e vão correr junto no pelote. Pessoas coloca o Fábio no grupo lá. Vou achar vocês lá. Vai ser legal. Muito bem. Bom, vamos agora voltar um pouquinho atrás para entender, né, da onde veio o Heleno, até antes, né, de estudar educação física, criar a sua assessoria, correr também, porque você tava falando o seu melhor tempo de maratona aí, 2h33. 2h33, então é um corredor também forte aí, que entende no corpo como é que funciona tudo.
Da onde veio, cara, o Heleno? O Heleno é de BH mesmo? Bom, Fábio, eu sou de BH, então eu tenho uma história que com 1 ano e 7 meses eu fui para os Estados Unidos. Meu pai foi estudar, fazer o doutorado dele, então eu morei 4 anos e meio em Minneapolis, né, em St. Paul, estado de Minnesota, frio pra caramba, e voltei com quase 7 anos, meu irmão nasceu lá. E aí, quando eu voltei, lá não praticava muito esporte, meu pai sempre gostou muito de esporte. Meu nome é Heleno, em homenagem ao Heleno de Freitas, jogador do Botafogo da década de 50, que até tem um filme que foi... O ator foi o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro fez o Heleno de Freitas, jogador de futebol, que na década de 40... foi o primeiro jogador que começou a ganhar dinheiro, né? O Heleno de Freitas. Meu pai, meu avô era botafoguense doente, meu pai fez uma homenagem a ele, por isso veio meu nome de Heleno. E aí meu pai era botafoguense, começou a me introduzir no esporte, assistir jogo, bater bola, então eu jogava bola, mas muito ruim, né? Péssimo, mas apaixonado por Já ouvi por essa futebol. história aqui umas 20 vezes, 20 convidados. A gente começou a jogar bola, viu que não era Pega bom. uns corredor bom aí, uns triatleta bom, tem essa história aí. É engraçado que a família do meu pai, apesar dele não ser um cara alto, é uma família alta. Então eu com 10 anos, eu era muito acima em termos de altura para uma criança de 10 anos. Não era um gigante, mas uma criança alta. E aí eu fui convidado a jogar basquete na equipe do Mackenzie, né? E aí comecei a jogar basquete também, não sabia nada de basquete, só que eu comecei a gostar, né? Tinha meu primo lá, que é quase um irmão meu, a gente jogava junto, mais o time, e aí eu comecei a interessar muito pelo basquete, a ver os jogos, e ficava lá depois do treino. Aí comprei uma tabelinha em casa, ficava brincando isso com 10, 11 anos. E aí, como eu era alto, eu jogava de pivô. Pivô é a posição que joga mais próximo da cesta. E aí eu passei de reserva, em um ano, no último ano de mini basquete, eu fui ser titular como quase o melhor jogador da equipe. E eu me inspirava nos pivôs, né, os jogadores altos da equipe, do basquete na época, e eu queria ser pivô, eu queria ser jogador de basquete naquela época. E aí eu lembro que um treinador meu na época virou para mim e falou comigo, final de 1984, eu tinha 12 anos, falou comigo, Heleno, você passa a treinar agora, arremessar de longe e melhora muito a sua mão esquerda. Por quê? Destro, melhora muito a sua mão esquerda. Porque a partir do ano que vem você vai começar a jogar de lateral, de ala. Eu chamava Eugênio. E esse cara foi um excelente jogador, né? Foi cestinho no Campeonato Brasileiro de Juvenil. E eu tô assim, e foi meu treinador com 12 anos. Eu fiquei chateado, falei assim, por que esse cara tá falando isso comigo? Pô, esse cara tá, né? Eu vou crescer. Meu pai falava que eu ia ter 2 metros de altura, 1,90 m e tanto, que meu tio dele, o irmão dele era alto, o tio dele tinha 1,98 m e tal. O pai Eugênio falou que eu não vou crescer, que eu não queria jogar aberto, de lateral. Mas eu falei assim, por que esse cara tá me falando isso? Esse cara tá me dando algum insight aqui. Beleza, dezembro de 1984. Comecei férias, eu arremessando de longe no clube, treinando só de lateral, treinando com mão esquerda, colocava viseira para treinar, bater a bola com a mão esquerda. Ano seguinte, eu jogando de lateral, fui o melhor jogador do time. E aí eu queria jogar basquete, aí fui na seleção mineira infantil, o treinador da seleção, a gente não foi campeão, o treinador era de outro time, fomos campeonato brasileiro. E eu tinha a ideia de ser seleção brasileira de 17 anos. Mas para isso, meu time, a seleção mineira, tinha que ser campeão brasileiro para o treinador ser o técnico, o treinador da seleção brasileira ser o técnico da seleção, da minha equipe, né? E me convocar. O que aconteceu? Quando a gente chegou no Brasil de infantil, em 1986, fomos jogar contra a seleção de São Paulo. Cara, os caras jogavam basquete em outro nível. Foi a primeira choque de realidade que eu tive no esporte. Eu falei assim, cara, nem se eu nascer de novo, nós não vamos ganhar um brasileiro, perdemos feio para São Paulo e para Rio, e nem eu tenho o nível dos caras. Aquilo, não desgostei do basquete, mas foi um baque. Falei assim, cara, fica no seu lugar aí, entendeu? Com 14 anos. Aí joguei basquete até 21 anos, fui, né, juvenil e tudo, fui convidado a ser treinador de basquete do Mackenzie. Mas aí eu entrei para engenharia, fiquei naquele conflito, fiz engenharia mecânica, estava estudando engenharia mecânica e fiquei assim tal. Até que um dia engordei, né? Na época meu pai faleceu, engordei. Hoje eu peso 70 quilos, na época eu ia pesar 88. Mas jogava basquete com 84 quilos, saltava muito e tudo. Mas aí, né, o basquete comecei a ter aquele conflito e falar, não dá para eu jogar mais. Parei de jogar, continuei sendo treinador de equipe de base.
E eu fui assistir uma prova de triatlon em 1993, que os 2 nadadores do Mackenzie foram fazer, e na prova de triatlon eu adorei aquele negócio, cara. No dia seguinte comprei uma bicicleta, e era um short triatlo, 750 nadando, 20 pedalando e 5 correndo. E fui fazer triatlo, e fui perdendo peso, aquela coisa toda. Formei na engenharia com muito custo, né? Parei de dar treino de basquete e formar na engenharia, continuei no triatlo, mas aí a corrida começou a crescer. Lá em 1999 foi a primeira volta da Pampulha que eu fiz, né? Quem ganhou foi o Vanderlei Cordeiro, foi um dia, lembro até hoje, dia de chuva e tudo. Eu ainda treinava triatlon, mas aí a corrida foram 1.200 pessoas que fizeram essa prova. No domingo, a volta da Pampulha, pô, hoje tem 20 e tantas mil pessoas fazendo, né? E só tinha essa corrida em Belo Horizonte. E aí eu entrei para educação física, comecei a estudar educação física. Você fez engenharia, então? Antes. Eu fiz engenharia mecânica, sou formado em engenharia mecânica e depois fiz educação física. Entrei para educação física, né? Aí meu tio, que eu trabalhava com ele na época, falou que eu era doido, que precisava de psicólogo e tudo, né? Aí eu falei, não, beleza, vou lá, comecei tudo do zero. E aí o triatlo em Belo Horizonte começou a ficar difícil. Assim, eu comecei a desinteressar pelo triatlo, por quê? Porque o triatlo, primeiro, você pedalar na época foi aumentando muito o número de carros em Belo Horizonte, né? Então, você pegar a bicicleta e ir para a estrada, você corria risco de atropelamento e risco de gente te roubar a sua bicicleta. E na época não tinha, você pegar isso 20 anos atrás, 25 anos atrás, você não tinha os rolos que tem hoje. O rolo na época era aquele rolo ruim que fazia um barulho, parecia uma turbina de avião. E você não tinha como é que fala? O sensor de potência. Tinha, mas era muito caro, era inacessível naquela época. E eu falei, cara, é muito trampo treinar triatlon hoje aqui, né? Eu não tinha isso. E aí a corrida também foi crescendo, foi quando eu parei de treinar triatlon. E aí eu correndo, teve uma volta da Pampulha em 2001, que largava homem e mulher juntos. E aí lá no quilômetro 15, Pampulha são 18 quilômetros, no quilômetro 15 eu tô correndo, de repente eu escuto uma moto buzinando. Aí, cara, era a moto da Rede Globo e da moto da organização filmando a primeira colocada. Eu tava na frente da primeira colocada, que era Maria Zeferina Baldaia. Tem isso na Rede Globo filmado até hoje. Aí quando passa eu já tava assim, cuspindo marimbondo, morrendo, mas você não tem coisa maior que o doping de uma câmera passando ao vivo na sua frente. Você fala, bicho, agora eu vou ficar aqui. Eu vou com isso aqui até a chegada. Mas assim, quem via meu rosto, cara, tava roxo. Eu corri 2,5 km, ela um pouquinho do meu lado, e na época eu fazia triatlo, eu era mais forte, tudo, aquele gorila perto dela, lá o ritmo. Morrendo. E aí foi engraçado, porque eu cheguei, ela chegou, mais uma porção de gente lá e tudo. No dia seguinte eu chego na academia, todo mundo, pô, te vi na televisão, sabia que você corria, não, você me passa treino, isso, aquilo, tudo. Aí comecei a passar treino de corrida pra turma, aí passando treino assim, né, papel de padaria. Entregava, não, faz isso, faz aquilo, dentro da minha intuição, que eu tinha aprendido na prática e tudo, né? Eu já estudava educação física, estava no início do período, mas aí foi começando a surgir as pessoas que vinham treinar comigo. Ah, que interessante. E aí eu participando de provas, às vezes eu subia no pódio em categoria, geral nunca, né? Mas em categoria e tal. E aí foi fazendo aquilo, algumas pessoas, quer treinar com você, na academia que eu dava aula de spin. E aí um grupo foi formando, 20 pessoas, 30 pessoas. E aí a gente fez uma camiseta, né? Depois criou a logomarca, isso lá em 2003. Aí criou a logomarca da HF. Aí nasceu a HF. E aí eu tinha um amigo meu que era do basquete, também estava começando a educação física, também tem uma história que perdeu peso também, que era o Volney. E aí nós começamos a trabalhar junto. Falei, cara, vamos fazer junto aqui? Porque eu não dou conta de atender isso tudo, a gente não tinha software, né? Se pensar, lá em 2003, Helena, você tinha essa visão de que a HF ia ser o que tem hoje. Hoje nós somos 720 alunos, com aplicativo, com GPS, não tinha nem ideia que o mundo ia virar desse jeito. Eu achava que eu ia chegar para você, Fábio, amanhã você faz 5 de 1.000 para tanto, Thiago, amanhã você faz um longo de 90 minutos, correndo fácil. Não tinha nada, o único monitoramento era a frequência cardíaca. Você não tinha GPS, você não sabia nada disso, né? Você não tinha aplicativo, você não tinha software.
Nada. Era passar o treino. Passar o treino e acabou. E já tinha outros grupos de corrida que já estavam tinham pequenos grupos, lá em BH? Aqui em São Paulo já tinha, né? Já tinha a MPR, né? Eu lembro do Marcos Paulo, já era... você tinha a Running Fan também. Sérgio fez Mário 30 Sérgio. Anos, então, tipo, foi o quê? 95, né? 95, já tinham... Estavam surgindo, né? Isso, mas não era assim. Lá em Belo Horizonte era uma coisa que, assim, você tinha alguns treinadores que iam para as praças com uma pranchetinha, um cronômetro no peito, e falava aquilo ali. Ninguém treinava a distância com você, né? Não existia isso, treinar a distância igual hoje. Hoje, metade dos nossos alunos não são de BH, porque a gente tem, a tecnologia permite isso. Não só dos relógios, né, dos GPS, mas como as plataformas que recebem todas essas informações dos relógios, dos monitores, e a gente consegue analisar e prescrever e controlar o treino em qualquer lugar do mundo que você tiver, né? Então, a gente é grato a essa tecnologia também. Cresceu ali, mas fez a gente crescer também, né? E como que foi essa decisão mesmo, assim, né? Pô, começou a passar os treinos ali, chegou esse outro amigo seu e, pô, vamos montar uma assessoria mesmo? Como que foi essa tomada de decisão, cara? Aí eu lembro que na época eu sabia que já existia o grupo aqui da Running Fan, da MPR, tinha o Lauter também, que era o comentarista, tinha o Lauter Nogueira, treinamento esportivo. E aí eu pensava, só que eu não sabia nada do modelo de negócio. Eu sabia que tinha camiseta e tinha o treinador, né? Então, assim, era tudo uma coisa que foi literalmente trocando o pneu com o carro andando. E aí a gente foi apanhando muito. Vai aumentando o número de alunos, você recebia o dinheiro na época, a pessoa te pagava no treino, dava cheque, dinheiro não tinha igual hoje. Hoje ninguém paga pra gente em treino, todo mundo, você tem cartão de crédito, tudo ali, tem a área do financeiro, que eu nem vejo quem que é, tem a área nossa do marketing, mas era tudo ali, você fazia tudo. Eu levava o carro, né, o meu carro mesmo, colocava ali um galão de água, uns copinhos de plástico, entregava pro pessoal. Eu fazia isso, recebia o dinheiro, prescrevia o treino, entendeu? Ia orçar as camisetas, então era tudo ali. E aí foi aparecendo. Na primeiro patrocínio que a gente teve na época, teve a Fila, que é um aluno meu. Ele falou, não, vamos montar então, que umas camisetas aqui. Aí tinha um outro que era de uma escola de inglês em Belo Horizonte, da cultura inglesa, que também treinava com a gente, e virou Fila e Cultura Inglesa. Então fizeram a camiseta, aí ele davam uma assistência, né? Colocava um staff lá, cara da cultura inglesa, para ajudar a entregar água, criou uma tenda num dia de prova. Aí foi aumentando, né? Aí depois eles saíram... Muito orgânico, muito natural. Muito assim. natural, né? Muito natural. Aí entrou uma construtora não, como é que fala? De imóvel imobiliária na época, e ajudou a gente também, e aí veio... uma outra empresa, uma consultora, e falou, não, então tá bom, vamos... Pô, vocês estão usando o carro de vocês, vamos comprar um carro. Aí compramos um carro, né? Uma Doblô, na época lá, plotamos ela toda, com alguns profissionais HF, aí foi crescendo, aí outros treinadores, aí o grupo foi expandindo, aí veio os aplicativos também. Mas nesse comecinho era você sozinho? Era eu e o Volney. Você e o Volney já. Eu e o Volney. Depois veio um outro treinador que foi meu colega na faculdade, que a gente chamou, ele corria também, né? Corre ainda, que é o Felipe. Então era eu, o Volney e o Felipe. Isso lá em 2004. Olha, e aí, para ir em paralelo a sua história também com a corrida, né? Que você falou da volta da Pampulha, como que foi sua evolução na progressão assim, de volume? Quanto que você fez sua primeira maratona? Que momento que foi isso? Você já tinha assessoria? Ou... Já. Isso aí aconteceu, foi legal porque a primeira maratona, estava eu e um amigo meu, a gente estava num churrasco, depois de uma corrida de 10 km, foi em 2005. Isso foi em março de 2005, a gente churrasco, tomando cerveja, comendo carne, e aí nós viramos e falamos assim, chama Ricardo Andrade. Aí eu falei assim, Ricardo, vamos fazer maratona de Porto Alegre? Aí ele olhou para mim, você tá louco? É daqui 1 mês e meio. Eu falei, não, vamos fazer, o Alexandre Miller, que treina comigo, ele fez... E tá me intimando a fazer lá, a gente corria do mesmo nível, eu e Alexandre Miller, e ele tinha feito 2h40, só que eu pesava 76 quilos e ele pesava 60. Né? Esse é o primeiro ponto. Eu falei, não, vamos lá que eu vou ganhar do Miller e se eu vou te treinar. Não, beleza, fomos poder treinar, não tinha noção nenhuma assim, de treinamento de maratona. Sabia, conversando com outros maratonistas, tinha que ter o longo, aí 1 mês antes a gente fazia 2 voltas na Pampulha, não sabia
qual o ritmo, fazia aquele troço tijolado, aí fazia um treino ritmado, um treino intervalado, mas tudo sem muito controle de carga, né? Fui para a Maratona de Porto Alegre, meu ano 2005. Fui lá e tudo, o Ricardo foi também. Cara, passei a meia para 1,19, da 2,38. Falei assim, tô ganhando o Alexandre Miller. Alexandre Miller tinha feito 2,40, 2,40 e 15. Vai só manter agora. Vamos lá. No quilômetro 25 já deu aquela beliscada no posterior de coxa. No 30 começou a bater os quilômetros 4 e 15, eu batendo no LEP manual, não tinha GPS. Eu batendo na mão, eu falei, esse quilômetro é errado, né? Acontecia ter quilômetro errado. Aí no 31 volta um 4 e 15, eu falei, pô, não tem nada errado aqui, cara. Minhas pernas já estão falhando. E no 32 passa um senhor, não, um cara de 64 anos, eu lembro o nome dele, José Alves Filho, ele fez 2,48 na prova. E foi embora, e ganhou a categoria 60 a 64 anos. E aí eu já estava no Rio Guaíba, eu já estava assim, lutando pela sobrevivência. Enfim, terminei em 2,50. Quer dizer, ainda bem. Mas passei a primeira meia para 1,19, voltei 1,30, né? 1,30 a segunda parte, com cãibra até no cabelo, cara. E aí, depois disso, sofri muito tempo com cãibra, mas aí eu fui estudar tudo isso, treinamento de maratona, né? Voltei para o meu antigo treinador que me assessorou no triatlon, que é o Maron, e eu fui estudar sobre maratona, e ele já tinha treinado, ele treinava atletas de elite também, e eu aprendi muito com ele, né? Aprendi muita coisa com ele, sobre o trabalho aeróbico, a boa base que você tem que ter, né, a divisão dos períodos, e aí a gente foi criando essa identidade nossa, né? Eu peguei muita coisa do Maron, algumas coisas com outros treinadores também, e fui criando a própria identidade nossa ali da HF, uma identidade relativamente agressiva, né, de desempenho e tudo, mas com sabedoria, né, sem você pisar demais no acelerador, né? Em Boston a gente teve aluno que mesmo você falando, os caras, estratégia kamikaze, os caras passam a primeira parte matando e volta sobrevivendo, quase morrendo a segunda parte. Então, isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito aí, né, cara? Porra, mas você viu, surgiu a ideia onde? Tomando uma cervejinha, churrasquinha aí. É sempre onde surgem as ideias. Sempre, né? E, cara, a engenharia te ajudou em alguma coisa, assim, nessa parte da assessoria? Ajuda na parte do raciocínio lógico, né? Do você, até mesmo essa parte de quantificação de cargas, você pensar. É claro que na parte administrativa ajudou muito, né? Demais da conta, mas mesmo assim você tem que ter o know-how naquilo, né, cara? A parte administrativa, você tem que entender desse business da assessoria, que é uma coisa nova, é uma coisa que agora, né, e mesmo assim ainda tá em transição pelo mundo, como é que tá, né? Igual eu falei, se a gente voltar 20 anos atrás, a gente não tinha relógio inteligente, a gente não tinha aplicativo, a gente não tinha mídia social. Isso tudo favoreceu para quê? Para o negócio crescer, para a divulgação crescer, a sua divulgação, e para a gente poder conectar melhor com os alunos, né? Mas isso, obviamente, toda essa base da engenharia ajudou muito. E ajudou também, lógico, na forma de você pensar como matemática na corrida. Mas é claro que a corrida também não é exata, né? Não é exato, cara. Você fazer, igual a pessoa pergunta, você vai prever o resultado? Não, você tem percentuais de perda. Igual você fala, de uma meia você perde tanto para maratona, mas isso você não pode tomar como verdade, porque tem tantas variáveis numa prova que é foda de você prever aquilo e tomar aquilo como verdade, né? Mas falando em termos gerais, absolutos, né? A gente estava falando sobre Boston, sobre os índices estarem ficando cada vez mais apertados. Então, tipo, até 34 anos você tem que fazer para 2,55 pelo menos. Uhum. Depois 35, 39 é 3 horas, 40, 45, 3 e 5. Mas assim, você pôr uma margem ali, todo mundo tem que correr ali para baixo de 3. E é um número meio mágico, né? Se fazer uma maratona abaixo de 3 horas ali. Sim. Se fosse falar aspectos gerais ali dos corredores que estão fazendo maratona, para chegar nesse nível de conseguir correr para 4,15 ali com... O que precisa ter, assim, até mesmo no números, né? Assim, você falou que não é uma regra, mas, né, no 21, nos 10, aspectos gerais de peso, como é que é, assim? Sim. Eu brinco que... a fórmula mágica. A fórmula mágica. Mas todo mundo que tá ouvindo aqui falou, pô, que bom que ele fez essa pergunta, eu também quero saber, é isso. Bom,
eu falo que esses números anteriores, eles são mais pré-requisitos do que eles definiram o que você vai fazer. Entendi. Então, um dia me perguntaram, Heleno, qual que é a relação uma tomada de tempo, um teste de 3K com a maratona? Se eu fizer um 3K para X minutos, eu vou fazer quando a maratona? Eu falo assim, o quanto você vai fazer na maratona, eu não sei. Eu sei o quanto que você não vai fazer. Entendi. O tanto que você não tem condição de fazer. É meio que um ponto de partida para Exato. começar a conversa. Então, por exemplo, um sub-3 que a gente tocou ali, que é 4,15 por quilômetro. Se você virar para mim e falar assim, Heleno, eu vou fazer maratona daqui a um mês. Eu acabei de fazer um 3 quilômetros, no máximo que eu tive, né? Tirando um incêndio. Fiz ali 11 minutos. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Você não vai fazer abaixo de 3. Você tem que fazer pelo menos 10,40. Por quê? Porque se existe uma perda, de cada distância, do 3 para o 5, do 5 para os 10, dos 10 para os 21, do 21 para o 42. Que ela é o mínimo que tem. Que você pode ser o corredor mais econômico do mundo, mas que se você não tiver esse mínimo, você não vai fazer. Então, é igual se brincar com você e falar assim, quero correr sub-3, mas a minha meia está em 1,28. Você não vai fazer. Por que você não vai fazer? Porque sua meia está em 4,10 por quilômetro. Você vai correr a 4,15. Como que você está correndo 21 para 4,10 e você vai ter que dobrar aquilo, você vai ter perda daquilo. Na hora que você dobrar, você vai cair. E você não vai cair só 5 segundos por quilômetro. Você tem uma perda maior. Agora você vira para mim assim, eu estou correndo uma meia para 1,25, 1,26. Eu consigo fazer uma sub-3? Consegue, na mesma condição e se você treinar para ele. Agora, se você virar para mim, eu fiz uma meia para 1,28, eu consigo fazer? Não, você não vai conseguir. Entendi. Muda seu plano de prova. Você pode até correr para sub-3 um determinado tempo da prova. Depois você não vai. Você vai perder rendimento. Não tem jeito. Entendi. Pelo mais econômico que você seja. E aí, quando a gente fala de economia, aí entra a questão de peso. Né? A coisa que mais influencia na economia de corrida, que é você gastar menos energia quando você está correndo, é o seu peso. Por isso que os corredores de elite são muito magros. Todos eles, você não vê nenhum gorila, nenhum pesadão. Todos são muito magros, os homens e as mulheres. Por quê? Porque eles gastam menos energia, eles carregam menos peso e eles trocam melhor calor, que é outro problema, que é uma barreira do desempenho. Quando você chega, quanto mais alto o nível, para qualquer nível, você tem que ter a capacidade sua de trocar calor. Então, quanto mais rápido você vai correndo, você vai gerando mais calor. Se esse calor interno não sai, seu motor funde. Então, você tem que trocar calor e você tem que ser econômico. São as duas variáveis mais importantes para uma prova longa. Entendi. De maratona. Né? Mas eu falo as distâncias menores, elas vão muito mais falar o que você não consegue eu fazer nunca ouvi desse jeito. Interessante do que você não, do que o que você vai fazer. É o ponto de partida, né? É o ponto de partida. É a credencial. Uhum. É uma credencial. E aí precisa treinar para conseguir. Eu já vi pessoa correndo meia maratona para 1,20 e não fazer sub-3. E não chegar e não fazer sub-3. Por quê? Porque não fez longo. O longo suficiente não se dá. Fez 2 longos. Beleza, 2 longos é melhor que não, mas 2 longos você não gera adaptação. Uma coisa é uma coisa. Você tem que ter pelo menos 8 treinos longos para o seu corpo adaptar aquela exposição, aquele esforço para você poder transferir. Heleno, e você falou antes de mídia social, né? Das coisas mais atuais também, tecnologia, tudo. Cara, o que você acha hoje em dia de tudo isso que está acontecendo? O que você gosta, o que você não gosta dessa parte, assim, de mídia? Acho que de equipamento também, assim, muita coisa mudou. Pô, legal. Eu acho que a tecnologia, ela super bem-vinda, né? Só que o corredor moderno, ele ficou escravo. Né? Ele ficou escravo em todos os lados. Vamos falar, por exemplo, do GPS. O GPS é quase que uma bússola para o corredor. Né? Então, já teve vezes quando o Garmin esse ano, foi lá para final de janeiro... Deu um bug, né? Deu um bug, né? No mundo inteiro. Ninguém correu, ninguém saiu para correr nesse dia. Lá em Belo Horizonte teve aluno nosso que chegou para treinar, quando ligou o negócio ficou aquele triângulo verde, o cara voltou para casa. Eu falei, você tá de sacanagem, gente. Não é possível, né? Aí o outro não consegue correr. Eu falei assim, gente, cadê uma coisa que você tem que desenvolver, que é a percepção de esforço, autoconhecimento, esse entendimento do seu corpo,
né? Você vai ter essa bússola, e que, por sinal, legal, mas você não pode confiar 100% no Garmin. O Garmin tem erro. O Garmin tem erro. Se você pegar 1% que ele tiver, numa maratona são 420 metros. Normalmente não dá só 1%. Você já viu alguma maratona, Boston, Chicago, Nova York, Berlim, essas oficiais aí, marcar no Garmin de alguém 42.200? Nunca. É sempre 42.600, 42.800, 43. Então, dá erro. Então, daí você já não pode confiar. Ele tem que ser um equipamento, né, um acessório, pra você usar no treino, para te assessorar ali, para você... Esse é o ponto. Depois que, né, você fica escravo daquilo. Agora, por outro lado, para gente, como treinador, você vai ver, conseguir prescrever para a pessoa mais a distância, para a pessoa... qualquer lugar que ela tiver, você consegue pegar esses dados dele, em vez que igual antes não tinha, você tinha que ligar por telefone. Então, você já tem um melhor raio-x deles, do atleta. Mas tem muita coisa também que ele te dá muito dado que não serve para nada, cara. Vamos ser sinceros. Para que vai servir tempo de contato com o solo ali? Para que serve a oscilação de vertical? Entendeu? É mais um dado, mas não vai ser isso que você vai prescrever. Você não prescreve para a pessoa, você tem que correr batendo menos o pé no chão. A gente sabe que bater o pé no chão mais rápido ou menos está de acordo com a velocidade da corrida. Você tem que correr, aumentar a sua cadência. Poxa, a gente sabe que a cadência, o comprimento de passada, está relacionado à velocidade da corrida também, né? A sua cadência. Então, esses dados não servem. A corrida é o quê? Relação distância, tempo, quando você fala em desempenho. Você correr de A até B no menor tempo. E o que se viu de esforço para você? Você classifica, corri de A até B, 5 km. Aquilo para mim foi 80%. Beleza. E 100% seu, vai dar quanto? E aí você classifica os níveis que você está para cada treino. Pronto, acabou. É muito simples, né? Se a gente pegar 30 anos atrás, os corredores não ficaram melhores por causa dos acessórios. A gente pode falar que o acessório o tênis, sim. O tênis é um acessório que já foi provado, o tênis de placa, e ele tem uma ação positiva no desempenho. Né? Até quanto que é, não sei. Se é 1%, 2%, 3%, mas ele tem uma ação positiva. Né? Agora, os acessórios como os GPS, não. E a mídia social, de certa forma, ela veio incentivando também. Incentiva assim. A pessoa acaba que ela vira status dela... Ela fala que fez um treino. Que fez um treino, foi lá, correu uma maratona, poste e tal. Agora, a gente tem que pensar assim, será que isso tá real também? É real, é duradouro? Porque, né, eu acho que está aumentando. A corrida, como a corrida, o triatlon, é um movimento que ele, né, é uma onda que ela não vai regredir, ela vai só aumentar. Pela praticidade, né? Sim. A corrida é uma coisa fácil de fazer, você não precisa... Os países mais pobres do mundo, os mais pobres, são os melhores corredores. O que eles têm? Eles correm descalço quando eles estão na infância, né? Eles não têm esses GPS, não tem nada disso. Eles têm um relógio simples e saem para correr. Desde cedo, né? Desde cedo. Novinho, andando muito, correndo muito. Você tem uma molecada mais nova treinando lá na HF? Viu esse movimento? Que aqui em São Paulo a gente viu muito esse movimento, cara, desse último ano para cá. Lá também, como é que tá? Cara, na HF tem, mas é pouca gente ainda. A gente tem um movimento de universitário correndo, mas o de colégio ainda não. Que seria aquele 17 anos, 18, 16 anos. Mas o universitário já é legal, né? Porque assim, universitário... é 20 e poucos, né? Que não era comum você ver há um tempo atrás querendo fazer maratona, essas coisas. E acho que aqui a gente tá vendo esse movimento grande também. Eu acho sensacional, né? Porque o jovem não quer muito isso, né? Assim, não tem a corrida... Pausa rápida para você que está assistindo esse programa, que a gente tem um recado especial. Você que é treinador, profissional da saúde ou entusiasta do esporte, esse ano a gente vai dar continuidade ao projeto de sucesso do ano passado, os Simpósios do Ironman Brasil. Após a excelente recepção que teve no ano passado, o Dr. Leandro Gregorucci, que é diretor médico do Ironman, resolveu expandir essa discussão científica e prática dos esportes de endurance. Serão 6 simpósios esse ano discutindo os 4 grandes temas: medicina esportiva, treinamento esportivo, fisioterapia e nutrição. 5 desses eventos acontecem na sexta-feira, que antecede as provas de 70.3
das etapas do Ironman Brasil. E para coroar esse calendário, a gente vai ter o segundo simpósio Ironman Brasil, que acontece em Jurerê Internacional, lá em Floripa, antes do Ironman Brasil, que vai ser quinta, sexta e sábado, assim como foi no ano passado. Então, se você é médico, treinador, coach de assessoria esportiva, fisioterapeuta, nutricionista, você é muito bem-vindo para assistir esse simpósio. Se você é estudante ou profissional de outra área, também. E em todos esses eventos terão inscrições presenciais, que tem vagas limitadas. O ano passado acabou super rápido, então quem quer presencialmente no evento garante lá já a sua inscrição. Vão ter vagas online também, com valor reduzido. Além disso, todos os inscritos para o simpósio presencial ou online também terão a oportunidade de ser voluntários na tenda médica em todas as etapas do Ironman Brasil. Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site www.simposioironmanbrasil.com.br ou o Instagram @simpósioironmanbrasil. E tem o cupom de desconto do Estema que te dá 10% de desconto na inscrição. Cupom ESTEMA10. Nos vemos em 2025, esse ano, nos simpósios do Ironman Brasil. O esporte de endurance é um esporte de paciência. Né? Qual é uma das características principais que um cara que vai fazer uma maratona, um triatlo tem que ter? Paciência. Foco, concentração, paciência. E hoje o jovem quer o quê? Resultado rápido. E chega na academia, se ele quer ganhar massa muscular, ele quer ganhar massa muscular de um treino para o outro. Né? Exagerando aí, mas é isso. E a gente sabe que o endurance, o resultado... Claro que quando você está muito destreinado, você não está treinado, é mais fácil ser treinado. Mas chega um determinado ponto, para você poder subir para outro degrau, leva tempo. Né? Igual fazer uma maratona. Né? E hoje, você tem com as mídias sociais, isso é um ponto negativo, porque você pega as pessoas começando a correr agora e já querendo fazer maratona. Chega lá para você, um pessoal que acabou de começar. Então, assim, exatamente. Está começando agora com 2 meses. Quanto tempo que eu posso fazer uma maratona? Não tem isso no papel, quanto tempo que você tem. Porque cada um de um jeito, né? Cada um tem um nível de evolução, e como é que você explica para quando chega assim, alguém muito ansioso ali, você tem paciência ainda para conversar? Eu tenho, cara, mas às vezes eu não corto. Tem treinador nosso que gosta de dar real. Eu não sou de dar real, não. Sabe o que eu deixo? Eu deixo o tempo, a realidade da real, o treinamento. Né? Porque você não, às vezes a pessoa ela fazer aquilo ali já está mudando de vida. Né? Ela está saindo do sofá, ela está saindo, né? Ela está mudando de hábito. Então, pô, show de bola dela estar ali, eu quero fazer esse projeto da maratona. Só que muitas vezes ela, no projeto da maratona dela, vai ter que confrontar com outras coisas, vai ter que perder peso. Né? Ela vai ter um confronto do tempo dela com outras coisas que ela vai ter que renunciar a outras coisas que ela gostava de fazer para aquilo. Então, a baladinha dela de sexta ela vai ter que tirar, porque sábado ela vai ter que ir ali treinar com um grupo, ou vai ter que fazer o treino longo. Então, e ela essa pessoa gosta de ir para boate sexta-feira, então ela vai ter que tirar aquilo, ainda tem que perder peso, vai ter que cortar algumas coisas, e aí, mas ela quer fazer a maratona. Então, assim... Difícil, né? Aí na hora que ela começa a ver, porque é muito bacana, na primeira semana, na segunda semana. Cara, na hora que você cai na quarta, quinta semana, que você entra no... Não é mais novo, você tá no de novo. O de novo é foda. Porque aí entra na mesmice. Então, normalmente você deixa a realidade mostrar. A realidade mostra. A realidade mostra. A realidade dá o choque para ela. Assim, opa, peraí. Vamos adiar esse plano para o próximo semestre. Né? E às vezes tem aquele que fala, não, eu vou fazer. E acaba, alguns têm um resultado positivo, não estou nem falando em termos de tempo, de números, não. De terminar bem, tu tem outros que tem um resultado negativo. Chega muito arrebentado, acaba machucando, tendo lesão muscular ou lesão óssea, articular, que a gente não quer, né? A gente quer, a gente como educador físico, a gente quer mostrar que a coisa é primeiro para a saúde, para o bem-estar. O desafio entra como uma pitada para você se manter ali. Entendi. Né? Então, não é. E falando da HF, assim, cresceu muito hoje, não só em BH, mas você falou, né, metade dos alunos são de fora, é um nome forte. Como é que foi o crescimento, assim, as dores do crescimento, né? Que é mais gente para gerenciar, mais alunos, mais expectativa, e você tem seus treinos também, então como é que é? Porque assim, a gente tem muito, né, treinador, a galera que ouve, que
né, e que está às vezes começando uma assessoria, quais que são as dificuldades aí do crescimento? É o que você falou, né, Fábio? Uma das dificuldades é isso, você vai crescendo, você tem que manter a mesma linha de atendimento, tá? E também eu falo que quando você entender que você tem que assessorar aquele aluno, então você tem que, não é você que vai definir o que ele precisa, você vai entender o que ele quer e aí você vai dar o direcionamento, né? Isso é o mais importante, você conseguir fazer esse raio-x de entender quais são os objetivos dele, porque está ali você motivar e saber conduzir o treinamento dele de uma forma adequada. E isso é muito difícil, porque aí você tem que... Esse feeling é só na prática. É muito na prática. Não adianta, não tem manual, não. Não tem manual. E até quando você tem 2 atletas, 2 pessoas já muito treinadas, o relacionamento com cada um, pegar vocês 2, por exemplo, vamos supor que vocês têm o mesmo nível de condicionamento. Cara, vocês vão absorver treino de forma diferente. Às vezes você vai gostar mais de fazer treino longo, você vai gostar de fazer mais um treino de intervalado, treino de tiro, entendeu? Às vezes você está mais inclinado a fazer uma maratona e você fazer uma prova de 5K. E não vou ser eu para determinar isso. Eu vou ter que ter a leitura, saber ver o que você quer e te dar o apoio e te conduzir da forma certa. Então, e entender de gente, né? O mais importante hoje é entender de gente, é entender das expectativas, das frustrações do aluno, que também não tem manual, né? Na faculdade a gente não aprende isso, né? Então, cara, a psicologia, você saber conduzir cada um ali, e também passar para os treinadores, né? Ver os treinadores aprenderem a pensar dessa forma também, que não é só para escrever, não é entregar só a planilha ali, é saber dimensionar, né? Igual eu falei, as expectativas, as frustrações, canalizar a energia, entender que fora daquilo ali tem um zilhão de coisas que está acontecendo no dia a dia da pessoa, né? Então você tem que entender o ser humano, cara. Isso é foda. E Heleno, como é que tá hoje em dia, pessoalmente, profissionalmente, esportivamente, o Heleno, cara? Como que é a sua rotina no dia a dia? O que você tá treinando? Tem alguma prova em mente? Thiago, eu tô treinando para Maratona do Rio, né? Boa. Vai ser para correr junto com o pelotão. Ano passado. Vou com o pelotão com Sub-3 esse ano. Ano passado eu fui com o grupo até o 26, mas desidratei, né? Igual eu falei. Não tomei tanto, apesar de ter tantas maratonas aí, cara, negligenciei as reposições na hora certa, tinha que ter. E tô me preparando de forma melhor. Então, isso é um primeiro ponto. Uma coisa que foi muito difícil para mim, né? Que assim, eu sempre fui atleta amador, mas eu sempre fui competitivo. Eu gosto da competição, que me move muito. E eu faço a competição comigo, com os meus tempos, gosto de sentir. E durante muito tempo eu não tinha cortado o cordão umbilical com o passado. Então isso me frustrava muito, porque, poxa, o tempo vai passando, você não consegue manter o mesmo nível de desempenho que eu tinha 15 anos atrás, né? Sem chance. E aí eu ia fazer um treino e eu me sabotava, assim, poxa, esse treino tá um lixo. E, na realidade, eu passei durante muito tempo, e aí isso me gerou um certo desgosto. E de um tempo para cá eu voltei a ter, né? Eu tive um acidente de bike em 2022, no final do ano, com uma bike elétrica, ela perdeu o freio, tive que entrar pro meio do mato, quebrei 2 vértebras nas costas. E aí eu fiquei 3 meses sem poder correr e tudo, é uma bike elétrica que eu uso de transporte lá em Belo Horizonte. Aí eu voltei a treinar, mas aí eu não consegui encaixar, me deu aquela desanimada, porque voltar, né, cara, eu entrei num nível de descondicionamento que eu nunca tinha tido, que eu sempre me cuidei muito. E agora que eu consegui voltar a ter aquele amor e conseguir matar aquele passado. Né? O passado, o Heleno, que era numa performance X lá em 2010, 2012, 2015, a única coisa que eu tenho é que o caminho, o que eu fiz para fazer naquele tempo, né? Mas eu sou outra pessoa hoje. Então eu estou muito em paz com isso. Isso me voltou a ter um coração quente para voltar a treinar a corrida, né? Não só correr. Para treinar e chegar no treino lá de manhã, correr com a galera, fazer meu treino bacana. Então isso né?
E como HF, a gente tem os desafios diários ali, né? Que é uma constante de erro e acerto. Constante de erro e acerto. E a gente fazendo a leitura do mundo hoje, né? Leitura do mundo, que é o quê? A tecnologia cada vez chegando forte aí, né? Igual eu falei, os relógios GPS mudaram muito, né? Hoje tem inteligência artificial chegando aí, então sempre fazendo os ajustes aí a cada temporada. Quantos alunos vocês têm hoje lá? Hoje estamos com 720. Gente, hein? Bastante gente. E aí treino presencial todos os dias? Como que é lá em BH? Não, a gente faz o treino presencial terça e quinta de manhã, de 6 às 8h30, terça e quinta à noite de 18h30 às 20h30, lá no Belvedere, e sábado de manhã, de 6 às 10. Legal. A gente tinha mais locais em Belo Horizonte, mas não tinha aquela adesão tão grande, né? Então a gente não cortar. E hoje, igual eu estava comentando, a gente ter o acompanhamento, a plataforma ajuda muito, né? De você poder conseguir acompanhar o aluno onde é que ele estiver. Aí é função do treinador dar esse feedback, né? Entrar, analisar e prescrever o treino de forma correta de acordo com a necessidade do aluno. E tem uns lugares legais para treinar lá em BH, que a gente fica aqui na bolha de São Paulo, né? A gente conhece Ibirapuera, USP e tal, não sei o quê. Aqui vocês têm mais. Lá em BH a gente tem pouco. Tem a Lagoa da Pampulha, né? Mas que mesmo assim, para você poder correr, acaba você tem que correr no passeio. Então é um passeio estreito. Muitas vezes a gente vai para a rua, mas você acaba disputando espaço com ciclista que está ali, às vezes carro, né? O carro às vezes passa tranquilo, mas tem uns carros passando. Lagoa da Pampulha é um ponto. Belvedere, na parte que a gente corre ali, está virando área comercial, que era uma área só de casa, então casa e residencial, então está tendo a parte comercial, está tendo muito fluxo de carro também, mas ainda dá para treinar cedo lá, cedo então de noite, mas reduziu, mas ainda continua o nosso ponto principal em Belo Horizonte, o Belvedere. E tem outros lugares, né, que para treinar que não é tão bom. Né? Você tem alguns locais de trilha, igual no Retiro das Pedras. Tem a pista da Andradas, que eu treinei durante muitos anos, a pista da Avenida dos Andradas, que é uma pista de 2,5 km fechado, lá no centro, toda plana. Mas o acesso é ruim para poder ir para lá, te toma muito tempo. Então acaba que muitos dos nossos corredores estão ali que, né, no meu caso, que moro na Zona Sul, então o deslocamento por esse ponto de treino é mais rápido, mais fácil. Que hoje tempo é tudo também, né? Total. Perder uma hora do dia para chegar e uma hora para voltar, isso aí... Poxa, acaba com o dia. Acaba com o dia, cara. Né? Legal. Uma das coisas que acabou não, né? Uma das coisas que eu desisti muito de fazer o triatlon, né? Logística, né? Logística, né? Boa. Muito bom, seu Fábio Bess. Podemos ir para os nossos quadros aqui, né? O que você acha? Vários quadros. Vários quadros. Bom, vou começar com o Momento Z2. Esse que é o momento que você achou, Heleno, que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode ser profissional, esportivo, o que você lembrar aí? Pô, Thiago, então, tem alguns, mas eu acho que isso aí é a mudança de chave que eu tive quando eu estudava engenharia. Né? Eu estudava engenharia e estava uma época difícil, porque o curso de engenharia era um curso puxado e eu não tinha perspectiva não gostava da engenharia, e foi até o momento que eu fui convidado, triatleta ainda, convidado para começar a dar aula de spin numa academia. Né? Só porque faltou o professor, e eu comecei a dar aula e tudo. Aí o professor falou assim, cara, começa a estudar educação física, começa depois a vir dar aula aqui com a gente aqui, depois você vai trabalhar aqui. Aí virou a minha chave, ele disse assim, cara, o que eu tô fazendo? Né? Eu não tive a coragem ainda dessa mudança. Né? Eu vou ficar esperando descer um santo aqui, você vai ser engenheiro. Né? Eu estava formando engenharia, você vai ser engenheiro. Eu vou trabalhar com engenharia, não gosto da engenharia. Podia ser o que fosse, salário, infeliz. Então, eu acho que foi esse momento e mudou o destino todo da minha vida. Conheci outras pessoas, sou uma pessoa muito mais realizada, muito mais feliz do que eu era naquela época. Né? Então, legal. Isso foi muito bom. Essa mudança de profissão aí de área acadêmica, né? Show, bom. O Z2 mandou um kitzinho pra vocês aí, eles que apoiam a HF lá também, né? Se você quiser abrir aí, tem os géis claro, pra você treinar aí pra Maratona do Rio. Legal.
Legal. Né? Então, ó, bom, se você não conhece a Z2, duvido que você não conheça, tem um QR Code aqui para você ir lá pro site deles e tem o nosso cupom Sistema Z2, você tem 10% de desconto em todos os sites dele. Tem o quê? Esse aqui é bom. Esse é o Double Espresso, Double né? Espresso, excelente. Esse aqui não que você tá no longo. Tem bastante, tem cafeína, né? Taurina, sódio, tudo. Então, ó, cupom Sistema Z2, você tem 10% de desconto em todo o site, no gel, no Power Powder, no pós-treino da Z2. Agora tem o Salts novo, Fábio Bessa, sabia? Conte mais. O Salts novo, cara, tem mais sódio, novos sabores, tem o sabor de água de coco, tem várias coisas. Estão lá nos Estados Unidos também. Então, cara, tá sensacional o Z2 aí. Clica no QR Code aqui que você vai ser direcionado lá pro site deles. Falar nisso, mandar um salve. Eu fui até ver aqui o tempo. Matheus Caseiro, né, da Z2, que fez Boston agora. Foi o melhor tempo do Marcos Paulo. Fez 2:41:05. Você encontrou ele lá? Eu fui atender ele, cara. Você acredita? E aí, eu não tinha mais horário, a agenda tava cheia. Aí a gente tava com eles lá e falou, porra, dá uma moral aí, me ajuda. Aí na sexta-noite eu fui ele, o Favoreto, lá no quarto do Matheus, atendi ele lá. E eles que estão, né, desbravando os Estados Unidos, os dois. Então você vê que já tá começando a ter uma capilaridade lá, mas, cara, são os dois meio desbravando o Favoreto e o... Eu quero saber quem é que se veste de gelzão lá. É os dois, cara. É os dois, Eles já viu uns vídeos deles com gelzão, fizeram uma fantasia de gel, e aí eles vão pra, Nova York, pista de treino, pra prova, vão meter nas caras. Bom, lá. A gente vai fazer alguma coisa junto e vou me vestir de gelzão aí. Muito bem. E a gente também tem um momento que a gente pede indicação ou de algum livro, ou alguma série, algo que você acha legal indicar para quem tá ouvindo aí. Legal. Bom, livro... Tem um livro, vou falar então, um livro de corrida, que é uma bíblia, que é o do Tim Noakes, o negócio aí que é o Lot of Running, que ele fala de tudo. É um livro grande, tantas páginas, não sei quantas ali, que fala desde treinamento... Qualquer distância até ultramaratona, fala sobre termorregulação, hidratação, treinamento de altitude, treinamento para idoso, treinamento até, questão até para aidético, treinamento da infância. Então é bem geral, aí, bem legal a abordagem dele, né? Uma série, filme para mim é o Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Esse é clássico, né? E série, tem duas últimas que eu assisti agora. Uma é uma série que é uma série antiga, mas que mexeu muito comigo, que aí vai muito aí com o que é o Prison Break, com o do Michael Scofield, que ele é um engenheiro bem-sucedido, com inteligência acima, que ele larga tudo para salvar o irmão dele, né? Eu acho que mexeu muito comigo também, para os valores dele. Que eu tenho um irmão que eu gosto muito, né? E os irmãos, família, né? E o seriado todo é baseado nisso, né? E depois o outro irmão, né? O Link que tava, o Scofield vai ser preso e ele vai atrás, o Link vai atrás dele, enfim. Muito bom. E tem agora esse seriado que eu assisti, que é o Quadro de Ouro, que é o do time americano, bem legal. Do basquete, não só o basquete olímpico na França, em Paris. É bem legal, tô assistindo. E mostra os times, né? O time dos Estados Unidos jogando a final contra a seleção da França. E, poxa, a liderança do LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant. E como que o Steph Curry no final conseguiu, depois você vai ver, é sensacional. Tô na metade. É sensacional, cara. Como que ele lidou, como que ele lida, faltando 2 minutos, com toda aquela pressão, ele consegue manter a calma e decidir o jogo. O jogo. Fez 4 bolas de 3 pontos, só ele que jogou no final. Eu gosto muito dessas séries de bastidores, assim, que é uma coisa que assim, a gente não vê, né? Na transmissão ali e tal. Do basquete, tem da Fórmula 1 também, eu gosto de assistir, cara. Bem legal essas séries que mostram os bastidores. Legal, cara. Boas dicas, né, Fabião? Boas dicas. E é o momento que o convidado dá uma dica e a gente dá uma dica para você conhecer a 4 Investimentos, que é um escritório do Grupo XP, que já está com a gente há bastante tempo, já tem mais de 40 assessores, 4 escritórios, vem crescendo cada vez mais por assessorar, né, tão bem os clientes para, né, principalmente pensar no longo prazo e no planejamento
dos seus investimentos. Eles né, mandaram um presente para Mandaram um presente também, né? E deixaram o quê para quem está ouvindo? Deixaram um presente para quem está ouvindo também. Vocês que viajam bastante para fazer provas aí, né, internacionais, tanto os corredores quanto os triatletas, tem o seguro viagem e também o seguro de bike que a Quatro está oferecendo. Tem o nosso cupom STEMA20, você tem 20% de desconto lá nos seguros da Umint, né? Lá da Quatro Investimentos. Então, o QR Code está aqui na tela também, que você vai ser direcionado para a página e aí você pode usar o nosso cupom lá também. E aproveitando, não menos importante, mas depois, a Cashme que está com a gente já também começou o ano passado. Lá em Paris. Apoiando, né, Paris, essas idas. Então, por exemplo, vocês viram que a gente foi fazer a cobertura lá em Boston. Então, todas essas marcas que a gente está fazendo, esses parceiros, são os que ajudam. Ajuda a trazer o Heleno, por exemplo. O Heleno, trazer lá de BH. Quem que ajuda são essas marcas que estão com a gente. Então, a Cashme, que é uma fintech do grupo Cirela, de crédito com garantia de imóvel. A gente aprendeu o que é home equity, né? No episódio do Depois Juliano. de alguns meses a gente aprendeu. A gente aprendeu que é o crédito com garantia de imóvel. Então, se você às vezes precisa de um capital de giro para a tua empresa, para poder impulsionar ela, você pode contar com a solução da Cashme, porque você consegue, né, com essa linha de crédito dele, o quê? Condições melhores, juros menores, maior tempo para poder pagar. Então, isso pode impulsionar o seu negócio. Você tem um grande diferencial com acesso a dinheiro barato. E eles sempre gostam de perguntar para o convidado quem que você acha, ou alguém que você acha, algum momento que impulsionou a sua carreira, assim, pode ser uma pessoa, pode ser algum momento que você acha que realmente foi o impulsionador aí do teu negócio, de você mesmo como pessoa. Legal. Poxa, eu acho que foi acho que todos, né, a gente teve vários padrinhos ao longo aí dos anos. Lá no início a gente teve a primeira marca esportiva que deu uma ajuda pra gente, aí depois teve a imobiliária, aí depois teve a construtora que entrou ajudando a gente com o carro, e aí também com os uniformes. Depois teve uma outra marca esportiva que entrou grande com a gente aí e ficou com muito tempo. Então eu acho que cada um teve a sua participação ao longo de todos esses 22 anos, desde 2003 aí, foi crescimento. E é claro que assim, agora, com a gente muito maior, você tem maiores, né, diferentes as ações de agora comparado com 20 anos. Elas têm mais impacto, né, pra gente. Não que antes não tivesse, antes também tinha para aquele tamanho que era. Então Sim. Hoje, né, então acho que é difícil a gente apontar um só, tiveram vários. Né? Tiveram vários. A gente pode falar que todos os nossos patrocinadores e parceiros, eles contribuíram de uma forma bem firme, bem Sim. consistente para a gente aí ao longo de todos esses anos. Muito bom. Sabe? Vários impulsionadores. Vários impulsionadores. Então tem um QR Code em algum lugar aqui, faz lá a sua simulação, entra em contato com o pessoal da Cashme, que eu tenho certeza que vocês vão gostar das condições. Muito bem, aproveitar esses momentos dos merchants também, falar do nosso cupom na Centauro, cupom STEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, se você precisa de um tênis aí, de alguma coisa, qualquer artigo esportivo, você vai lá no site da Centauro, coloca o cupom STEMA no fim do carrinho, tem que ser vendido e entregue pela Centauro. Galera, essa semana me mandou, tô colocando o cupom do STEMA aqui, não entra. Eu falei, cara, não porque já tinha um desconto aplicado já. Então o cara queria o desconto do desconto, né? Aí fica um pouco difícil. Clássico. Não dá, né? Mas a gente dá essa ajuda para vocês ajudam a gente também. E para finalizar, Heleno, tem um último quadro aqui, que é a da Cupá, que é a marca de roupa que veste a gente. A gente tá aqui, ó, as camisetas lisas. Hoje eu tô Fábio no voltou pro preto. Preto clássico. Né? Em Boston você usou cara. Lá bastante usei Cupá? Preto, usei o preto e o corta-vento. Precisei do corta-vento, tava frio pra caramba, meu lábio tá até todo queimado tá aqui. Rachado. Mas eu usei o corta-vento da Cupá lá. Boa, e Cupá significa ser leal a si mesmo. Então eles querem saber a que princípio que você é leal, que você carrega desde lá de trás, que você é leal até os dias de hoje. Aí que você acha que você traz com você mesmo? Poxa, legal. Então, posso falar três pilares aí. Primeiro, a minha saúde, né? Então, primeiro plano, eu sou leal, eu tenho que pensar em mim primeiro. Então, primeiro a minha saúde, depois a minha família, né? Então, seria aí meu filho,
meu irmão, minha mãe, meus amigos verdadeiros, próximo, então isso. E depois a lealdade com o meu trabalho, né? Então eu tenho que ser muito sincero com o meu trabalho, tenho que dedicar, eu dedico uma grande parte ao meu trabalho, gostando do meu trabalho tão quanto eu gosto da minha família e de mim, né? Então são os 3 pilares para mim, a lealdade seria esses 3 pontos, que seria, né, minha saúde, né? Primeiro sou eu, minha família e meu trabalho. Então, os 3 pontos aí que... Show de bola. Bom, o Cupá mandou um presentinho aqui pra você também, ó, mais um bonezinho. Eu vi que você gosta de usar bonezinho sempre nos treinos e tal, né? Certeza. Então, ó, o pessoal mandou pra você usar, bem arejado, tudo. E, ó, a gente tem o nosso cupom lá no site da Cupá também, o QR Code tá aqui na tela, e tem o cupom STEMA, 10% de desconto também, todo o site lá deles. Camisetas, shorts 2 em 1, que mais que tem? Meia, boné, corta-vento e linha feminina, né? Chegou agora também a linha feminina, então mulherada também pode usar as roupas da Cupá. Os triatletas têm um macaquinho também, macaquinho aéreo, super aéreo. Então, vai lá no site da Cupá, dá uma olhada e se precisar, usa o cupom do STEMA. Muito bem, seu Fábio Bessa. É isso? Muito legal, cara. Gostou? Gostei bastante. Valeu a pena a vinda do Heleno? Lógico, Fortes cara. aqui. Vai ter que vir mais vezes. Agora a gente que vai ter que ir lá. Agora a gente vai lá, depois fazer um treino. Vai ter um pãozinho de queijo, vai comer ter depois uma cervejinha. Churrasco de cerveja. A gente gosta disso, isso que a gente gosta. A gente marca mais pro final de semana, quentinha, né? Torresminho. Torresminho de barriga. Aí nós gostamos. Acabou, Coisa a gente não vai pra treinar, Coisa não. A gente vai pra esse churrasco. A gente tá no nosso calendário, a gente na volta da Pampulha. Lá, quem sabe, hein? Tá marcado. A gente vai um pouquinho antes, ou fica um dia depois, né? Pra voltar. Depois da Pampulha, a gente já faz um tour. Já faz um negocinho, né? Belo Horizonte lá no Savassi, lá, né? Eu conheço. Você conhece, né? O Thiago é da solteira. Heleno, pô, obrigado, cara. Se você quiser deixar um recado final pra galera, rede social também, pra conhecer você, HF, fique à vontade aí, cara. Agradeço aí a participação. Esse papo aí foi bem legal. E quiser contato comigo aí, @HelenoFortes, meu Instagram. E o nosso site da HF, hftreinamentoesportivo.com.br. Lá tem algumas dicas de treinamento, fala sobre a nossa história aí também. Show de bola, obrigado. É isso, né, Fábio Bessa? Muito bem, lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha. Para quem está ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário. E no Instagram, estamos lá como @STEMsports. Tica Wamura, Fábio Bessa, Heleno Fortes, HF Treinamento Esportivo. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.